Ele já foi uma das figuras mais comentadas do Brasil, influente, polêmico e cercado de seguidores, mas de repente sumiu. O que aconteceu com Pablo Marçal? Hoje, você vai conhecer os bastidores por trás desse desaparecimento inesperado. Ali é o início. Você analisa um vídeo, alguma coisa, e já sai falando se a pessoa tá contando um lorota ou não. Você consegue identificar as coisas de Pablo Marçal? Você fez do Pablo Marçal? Gente, se for falar de Pablo, a gente vai ficar mais também, mas o que 3 acontece? horas. Ele sumiu, né? É claro. Não, ele tá na internet. Porque... Não, mas ele sumiu. Sim, porque Tá fazendo lá as lives dele. Ele desapareceu, chamar ele aqui, ele desapareceu, mano. Então, o que acontece, cara? Por exemplo, eu conheci o Pablo em 2018, se eu não me engano, antes dele estourar e tal. E todos esses caras aí, eu não vou falar os outros nomes, mas tem muita gente do digital que eles já tinham tudo, né? Eles tinham grana de fato, porque muitos não têm. Sim. Os caras alugam Lamborghini, alugam casa, pra tirar uma foto, aluga até avião, só pra tirar foto dentro do avião. Parado. Sim. O cara vai lá, posso tirar foto, aluga lá, tal. Perfeito. Mas o Marçal tem resultado, e tem uma galera que tem resultado. Só que o tesão deles era ser reconhecido, por exemplo, entendeu? Era andar na rua e falar, é você, eu quero uma foto. Não bastava só a grana. Não bastava. E isso pra boca de funil também é interessante. Então vários tentaram. Vocês sabem disso, vários pagaram pra estar em podcast. Sim. É mesmo? Bateu na porta e falou, aqui nunca ninguém pagou, não. Aqui não. Você entendeu? Mas... Aqui não. Teve uns aí aqui que... não, queridinha. Pergunta pra Vilela, pra Igor, entendeu? Pode pá. Vilela? Tem uns caras, porra... Pagaram pra estar no podcast? Quiseram pagar. Deve ter, acho que não tem, lógico que tem. Ô, papai, eu não Só sabia. que não rendeu, cara. Então, você paga e não é uma porcaria. Não rende, o negócio não vai. Pô, pagar pelo podcast é muito E caro. vem com uma história de, sabe, uma história que o cara quer, ele tá muito formatado a palestrar. E aí ele quer palestrar, ele não quer trocar ideia. Ele Quer dar uma palestrar. palestra. E o Marçal, ele tava numa dessas de eu quero quebrar todas as bolhas. Que o grande tesão desses caras é quebrar as bolhas. Uhum. Pra você ter uma boca de funil maior. Mas ele quando foi bem entrar. nesse aspecto, eu acho. Então, ele teve uma sorte no meio do caminho absurda. Sorte? E eu falei pra ele, inclusive. Eu cheguei a assessorá-lo em algumas coisas de comunicação nessa eleição. Como eu disse, eu já assessorei vários políticos. Políticos. E esse momento, quando ele sai, por exemplo, para presidente, eu ainda falei, cara... Prefeito. Não, primeiro para presidente. Que deu merda. Aí eu falei, cara, não tem a ver com você... Larga a mão. Falei, larga a mão disso aí. Você quer começar na política? Começa com, eu falei, um prefeito, um senador, um governador. Começa por um... Não adianta você ir para presidente, de cara, porque não tem Vira o sentido. Enéas, só... Né? Aí ele Imael. perde e tal, e vai pra prefeitura. O Marçal tem uma coisa que é o seguinte, e eu falei pra ele, eu diagnostico isso, eu faço ali um análogo a... Ele tem transtorno obsessivo compulsivo, cara. Por isso que ele tem esse lance. Eu nunca vi alguém aprender tão rápido e aplicar tão rápido. O pessoal brinca que, eu aprendi ontem, a gente tá fazendo hoje. Isso ele tem uma capacidade absurda de fazer o que me admira no Marçal, assim, é a capacidade que ele tem de... Adaptação? Não, compreender o que o cara do outro lado quer ouvir. Ele sabe exatamente falar... Por exemplo, o cara vai chegar numa mina, ou uma mina num cara, falar exatamente o que a mina... Entender o pensamento dela rapidamente e falar aquilo que agrada aos seus ouvidos. E eu acho ele muito bom nisso. Ele fala um negócio, você fala assim... Carioca. Né, ele tem essa persuasão, ele... É o poder da habilidade comunicativa de falar assim, como diria o Silvio Luiz, pra quem você tá falando. Ele sabe pra quem ele tá falando e o que o cara quer ouvir. Ele tem essa facilidade. E mais ainda, eu percebo que ele tem uma facilidade de fazer uma análise do conteúdo da pergunta. Que isso é muito PNL. Que é entender a semântica real das palavras e aonde a pessoa quer chegar. Por isso que ele criava aqueles embates com os jornalistas. Maravilhoso. Ele dividia a pergunta em várias etapas ali. Ele ia chegar onde ele queria chegar. Eu cheguei a falar várias vezes pra ele. Tanto é que naquele talk, Marçal Talks, Talk Marçal, sei lá como é que chamava aquele... Ele fez um pequeno podcast lá, rápido lá, e ele me chamou. E eu falei isso pra ele. Ele falou, não, mas eu não sou. Eu falei, cara, você tem todas as características. Tanto é que você vai no limite em tudo. Aí ele falou, não vou no limite, eu passo do limite. Eu falei, tá vendo? Você tá na cara que você tem compulsão. Pra ser o maior, pra ser o melhor, pra ser... Sempre fazer algo que ninguém conseguiu fazer. Dito isso, quando ele fala que vai ser candidato a prefeito, eu cheguei a falar várias vezes no início, eu falei, eu não sei se ele
realmente quer ser político, ou ele, assim, o bichinho mordeu ele, ou ele quer o poder é foda, o poder é foda. Criar uma grande boca de funil. Quando ele faz a batalha dos cortes, pouca gente sabe disso. Aquilo ali foi a batalha do corte que perdeu o controle. Tem um americano que ele conseguiu ser o cara mais falado na internet. O que ele fez? Batalha do corte. Você sabe como é que funciona a batalha do corte? Não sei. Batalha do corte é o seguinte, e ele botou lá, acho que foram centenas lá em Alphaville, e depois ainda botou mais gente pra fora lá, depois que as pessoas foram ver que tava ganhando dinheiro. Então ele cata todo mundo que tem rede social relevante e fala o seguinte, vamos fazer a batalha do corte. Tá todo o meu conteúdo aqui, vocês vão ter o drive aqui, tá com todo esse conteúdo disponível. Cortem à vontade. Faça o que vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. E aí, a partir daí, quem tiver mais viralização vai receber uma grana. Que chegou até um ponto de ganhar um carro, uma coisa. Acho que era uma BMW, o negócio tinha lá um carro prêmio lá. E aí, a molecada começou primeiro a fazer... Isso foi tipo novembro, dezembro, janeiro. Começou a fazer o quê? Os cortes assim, 5 formas de você aproveitar o seu dia. Como não entrar num embate, não sei o que lá. Muito de conteúdo, do conteúdo dele. Dele mesmo. Daquele conteúdozinho e tal, de 5 coisas pra lá, 3 pra cá, empreendedorismo, aprenda isso, marketing digital, faça isso e retenha a audiência da sua... do seu canal e blá, blá, blá. Até que uns moleque louco, achando que aquilo era legal, e começou, nossa, ele dominou um cavalo. Sim. Aí fez o corte do cavalo dando ré. Aí o outro, olha, ele salvou o helicóptero. Aí botou, olha, ele discutiu com o cara lá dos 5 mil reais do estrogonofe. Ele falou mal do Ayrton Senna. Olha, ele falou mal porque ele é melhor que o Ayrton Senna. Só que na cabecinha daquela molecada isso era legal. E quando foi pra rede, virou meme. Ele tava no mesmo nível de Naldo Baguncinha e Naldo, cara. Ele tava no mesmo clube. Tanto é que tinha vários memes que eram os 3. Era o Mike Baguncinha, ele e o Naldo. E aí o negócio foi... E todo mundo pegou a rabeira e já joga merda na GNI. É bem louco. A política é isso. Todo mundo jogando merda na GNI. Não, e não tava na política ainda. Tanto é que eu falei, cara, esse cara não volta mais. A conversa de bastidores do pessoal, que ninguém quer falar agora, mas o pessoal digital, ele não volta mais. Acabou, já era. Já deram um regaço tão grande. Já deram um regaço que a credibilidade desse cara foi pra zero. Só que no meio do caminho, por isso que eu falo, tem coisa que acontece na vida do Marçal. Você for dar sorte. Tem sorte e parece que tem Deus, assim. Deus parece que quando ele tá quase caindo, Deus fala assim, peraí, eu vou tirar você, meu filho, eu vou botar você aqui. Aí o que acontece? A tragédia do Rio Grande do Sul. Enquanto ele só tava ajudando, o pessoal ainda tava metendo pau. O coach lá, enchendo o saco, querendo aparecer, blá, 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 blá. Aí qual foi o ponto da virada? Natuza, em rede nacional, sabe a Natuza, da Globo? Fala assim, olha, gente... E isso aqui, é fake news. Isso aqui é fake news. Tem nome e sobrenome. Pablo Marçal, o coach, está mentindo que não pode se levar as doações que estão parando os caminhões, estão multando. E aí, meu amigo, o cara da NTT aparece falando assim, é verdade, a gente multou, a gente parou, mas vamos anular as multas e tal. E aí ele estava até no meio de um lançamento dele. E ele falou assim, é o seguinte... Eu vou falar pra essa aqui, que ela é uma mentirosa, eu quero que ela se retrate, porque se não se retratar, a gente vai ver o que vai acontecer, viu? E aí começou... Aí aquele inimigo do meu inimigo é o quê? Meu amigo. Meu amigo, cara, lógico. Deu 50 milhões de visualizações. Aí tudo, Marçal batendo na Globo, Marçal batendo na Globo. Aí aparece lá o tenente-coronel lá do Exército pedindo desculpa pro Marçal e explicando por que não pegaram... Parou os caminhão. Não, por que não pegaram as coisas de Portugal. Porque ele fez uma ação. Isso. Não sei, acho que 250 toneladas lá. Mas não compensava trazer. E ele falou, eu quero pedir aqui, mas talvez o Marçal não saiba, mas quero pedir uma desculpa aqui, falando que o Exército tá aqui prontamente. Se negou, Aí todo mundo, e como o pessoal tá puto com o Exército, então, mais uma vez, aí ele virou rei, meu amigo. Você falou, a sorte. Aí quando ele virou rei, eu até falei pra ele, cara, você tá conseguindo uma coisa que eu nunca vi na direita, que é pegar votos da esquerda. Ele começou a ir pra periferia e falar uma outra promessa, as quais eles nunca tinham ouvido. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Tipo assim, o que o Neymar é?
Futebol. Não, meu cara não é jogador de futebol. Ele ganha mais dinheiro com patrocínio do que ele tem uma Jogando empresa, bola. do que jogando bola. Aí a molecadinha começou a entender, começou não sei o que, aí os motoboy, o motorista de táxi, é Uber e blá, 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 eu quero tirar daqui, não sei o que lá. Aí fala, se eu ganhar ou não, eu vou vir aqui fazer, que é uma coisa que eu queria saber se ele foi, porque ele falou, ganhando ou não, eu vou resolver esse córrego aqui. Vocês falou? Falou, eu vou resolver esse córrego Saber aqui. se foi ou não, Quero né? saber se foi ou não. Boa. Mas aí criou essa levante. Tá, e tava tudo bem. Eu tive 7 análises dos debates, dos debates, Da cadeira, da cadeirada. tudo. Que cadeirada. cara, Acabou da você Atena. não é e, homem. e aí, não sei se vocês tiveram, assim, por acaso assistiram, mas eu comecei a fazer análise da linguagem silenciosa. Você falou, onde é usado? É usado, inclusive, no rito da mensagem. O que é o rito da mensagem? O jeito que o cara se veste, como ele fala, a maquiagem, posicionamento, Já o olhar. começa a te dar uma direção. E aí, por exemplo, se você pega o Boulos no início, ele tava com um terno roto, ele tava com uma camisetinha meio já queimada pela água de lavadeira. Você tá entendendo? Sabe aquela camisa branca meio Mais amarelada, surrada. né? E ele com aquela coisinha de, minha amiga, você que está aí na Jardim Peri, sabe que eu tô falando. Aí o outro também foi na mesma onda, até com uma camisetinha Hering por baixo, lá o Nunes. A Marina foi toda de branco, a mulher sumiu, ficou pálida, ficou doente, saca? E o Marçal era o único que tava com um azul profundo, uma gola diferente, usando boné, quebrou todo o rito dali. E o Datena nem se fala, o Datena era o tiozão do agasalho. A cada vez ele aparecia com um agasalho diferente. Um bomber. E ele achou que tava no programa do Tiozão Datena. do agasalho, Era o tiozão do maravilhoso. agasalho. E aí ele ficava babá. Pô, teve uma hora, não sei qual debate, que ele fez assim, cara. Ele fez, Deu uma dormida. a câmera teve que baixar. Não, porque ele ficou assim, ó. Teve no Flow, teve uma hora que ele falou, é isso mesmo e tal. E foi saindo, aí o Tramontina, não, pô, volta aqui, que não acabou. Você tem a tréplica. Tem essa tréplica aqui e tal. Ele fez uma careta. E aí foi legal que eu comecei a mostrar pro público o quanto que as cores influenciam, né? A Tabata estava vestida com a vovó do pão de queijo. Você vê que ela tinha aquela carinha de, olha, eu tô aqui pra fazer o jogral pra vocês, né? Ela falava com aquela voz da menina de 15 anos, mas queria parecer uma mulher mais velha. E ela começou a mudar as cores, a paleta da maquiagem, ela começou a mudar, começou a botar acessórios mais contundentes, de ferro, pra mostrar uma coisa mais agressiva, pra tirar aquela coisa da menininha que faz jogral lá na escola. Então você foi percebendo, através da análise, o quanto que eles foram... Ela parecia que estava fazendo trabalho de faculdade. A princípio era isso aí. Não é? E aí foi mudando. Estamos fazendo um trabalho de faculdade. verdade. Agora, o que me assustou, o Marçal estava vindo numa crescente violenta, impondo o ritmo, impondo as perguntas, tanto é que os caras não sabiam o que fazer de um debate pro outro, que eles não foram Ele no mudava a debate. regra, porque ele estava zerando tudo, né? E eles não foram pro debate, teve um debate que eles não foram. Não foram, certo. Os 3 lá não foram de manhã. E ele continuou indo e tal, aquela coisa. Quando chega no da Globo, eu falo, ali aconteceu alguma coisa. O que eu não sei que aconteceu. Mas ali aconteceu Ali que alguma deu coisa. clique. Ele estava subindo, tanto é que quando ele vai na Globo, ele tá com um terno muito bem cortado, os outros começaram a ir com ternos mais bem cortados, o Nunes começou com um terno do Mais tamanho dele, arrumadinho. com camisa de mais fios ali, parecia que era uma camisa de 200 fios ali, egípcios, tá? Uma camisa mais interessante, as meninas também, só como eu falei, o tiozão do agasalho. do agasalho, cada vez ele ia com agasalho, tanto é que ele foi com um que era vermelho e preto, parecia um Drácula. Maravilhoso. E aí, cara, quando ele tá indo com o carro, ele tá muito bem vestido, ele tá com uma aparência muito legal. Quando ele entra, ele tá de camisa polo, Camiseta. cara, preta e desgrenhada assim ainda. Parecia um moleque do estágio, sabe? Quem tá olhando pela primeira vez, e eu falei, não subestime a Rede Globo. Você pode odiar a Rede Globo, você pode odiar, mas eles atingem Não milhões de subestime. pessoas Eles têm a massa. pela primeira vez. Tem gente que sente em casa, é um ritual. Ele senta e põe na Globo. É um ritual. E ele assiste toda a programação. A tia do sofá, ela assiste toda a programação. De manhã até a noite, é verdade. E ela se instrui por esse tipo de informação. Aí o cara aparece com camiseta polo, toda tortinha, e respondendo as perguntas, e não atacando, não fazendo o que ele sempre fez o ritmo inteiro. E aí chega depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele me põe um negócio falso, aí você fala, opa... Aí queimou de vez, velho. Aí tem alguma coisa aí que não tem sentido, não casa. Não tenha dúvida. Você entendeu? É um erro muito grotesco na reta final, né? Valeu por assistir até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.